Em 1979, encontrei minha física, digamos, alegre. O problema da mensuração quântica ou de como as possibilidades quânticas tornam-se eventos reais na experiência de um observador no simples processo de contemplar o fato. Sempre que pensava no problema e em sua possível solução, ficava intrigado. Mas, estranhamente, ele me deixava feliz. Tinha certeza de que estava fazendo algo que, abre aspas, abalaria o universo, fecha aspas. O famoso físico John von Neumann nos deixara com uma pista. É a consciência do observador que modifica as ondas de possibilidade de um objeto quântico e as transforma em eventos reais, ou seja, as partículas que podemos ver. Mas o que é a consciência? Ninguém sabia. As maneiras convencionais de imaginá-la resultavam em paradoxos quando aplicadas ao problema da mensuração. Um aluno da pós-graduação de Física sugeriu que eu deveria procurar os psicólogos, pois eles estudam a consciência. Assim, durante alguns anos, colaborei com um professor de psicologia e aprendi a perspectiva psicológica da consciência. Não apareciam respostas que resolvessem meus paradoxos. O físico David Bohm estava se destacando naquela época. Comecei a ler seus livros e descobri que Bohm conversava com o místico Krishnamurti. O que eu teria a perder? Comecei a me ocupar com o misticismo. Em maio de 1985, estava visitando um amigo em Ventura, na Califórnia, e fomos a uma palestra de Krishnamurti, em Ojai, perto dali. Depois da palestra, nos sentamos na sala de estar da casa desse amigo com um místico chamado Joel Murwood. Em pouco tempo, o tema tornou-se a ciência da nova era, e eu estava explicando a Joel como era paradoxal o fato da consciência, sem dúvida um fenômeno emergente do cérebro, conseguir causar o colapso de ondas de possibilidade quântica de todos os objetos que vemos, inclusive aqueles presentes no cérebro. E Joel provocava: será a consciência anterior ao cérebro ou o cérebro anterior à consciência? Eu sabia que os místicos situam a consciência antes de qualquer outra coisa. Por isso, disse cuidadosamente: estou falando da consciência como sujeito de experiências. A consciência é anterior à experiência, disse Joel. Ela não tem objeto e não tem sujeito. Eu também conhecia essas frases. Não fazia muito tempo, tinha lido um livro do místico e filósofo Franklin Murray Wolff, de 1995, chamado A Filosofia da Consciência sem um Objeto. Por isso respondi a Joel: claro, isso é misticismo antigo, mas para mim você está falando do aspecto não local da consciência. Foi então que Joel me deu uma pequena palestra emocional sobre o fato de eu usar viseiras científicas, suas palavras exatas. Ele encerrou com a frase sufi: não existe nada senão Deus. Eu já tinha lido ou escutado essas palavras muitas vezes antes em diferentes contextos e diferentes tradições, mas nessa enésima vez eu as compreendi e um véu foi retirado de meus olhos. Subitamente percebi que os místicos estão corretos. A consciência é a base de toda a existência, inclusive da matéria e do cérebro, e a ciência deve ser fundamentada nessa metafísica e não na metafísica materialista tradicional. Foram necessários 4 anos para publicar meu primeiro trabalho, em 1989, com uma solução sem paradoxos do problema da mensuração quântica. Nesse trabalho, tomei o cuidado de não mencionar a mística ou livros místicos e muito menos Deus, pois tinha medo de que os cientistas rejeitassem minha tese. 4 anos depois, quando estava escrevendo meu livro O Universo Autoconsciente, não me preocupei tanto.
E quando Jacobo Greenberg me convidou para ir à Universidade do México em 1993 e pude conhecer sua montagem experimental e seus dados enquanto escrevíamos o texto sobre suas experiências, eu compreendi. Compreendi que estávamos redescobrindo Deus na ciência. Jesus lamentou que o reino de Deus estava por toda parte, mas as pessoas não o viam. A evidência é sutil. É fácil as pessoas comuns deixarem de vê-lo. Mas os cientistas são pessoas especiais. São especialistas em decifrar evidências sutis. Por que não perceberam as assinaturas do divino? O físico Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel, expressou essa miopia dos cientistas atuais quando escreveu esta advertência contra a imaginação desenfreada. Ele disse: a imaginação científica é a imaginação sem camisa de força. A camisa de força que Feynman e outros da mesma índole materialista usam é a camisa de força do sistema de crenças chamado materialismo científico, ao qual já me referi. E a doutrina que mais cerceia é a exclusividade da doutrina reducionista da causação ascendente. Este livro inteiro é um exercício sobre como podemos tirar a camisa de força do materialismo de nossas costas. No capítulo 1, disse que a física quântica está nos mostrando o caminho, nos dando a causação descendente e seu agente, Deus agindo por meio do observador. Na física newtoniana, os objetos são coisas determinadas. Na física quântica, porém, os objetos são possibilidades à escolha da consciência. Quando uma pessoa vê, sua consciência escolhe entre as possibilidades quânticas e causa o colapso de uma realidade da experiência. No entanto, como isso serve de evidência para a existência de Deus? É como os quadrinhos do Pogo. Procuramos Deus, o encontramos, e Ele somos nós. Talvez os antigos hindus estivessem certos ao afirmar que havia 330 milhões de deuses. Hoje, graças à inflação, são 6 bilhões. Se somos Deus, por que vivemos como vivemos? Por que temos tanta dificuldade para manifestar qualidades divinas como a não violência e o amor? As evidências de Deus estão dentro de nós, mas para vê-las precisamos ser sutis. Para vivenciá-las, precisamos crescer. Criamos nossa própria realidade, mas foi na década de 1970 que o físico Fred Alan Wolfe criou a evocativa frase: criamos nossa própria realidade. As imagens que a frase traz à lembrança levaram, porém, a muitos desapontamentos. Algumas pessoas tentaram manifestar Cadillacs, outros tentaram criar jardins verdejantes em ambientes desérticos e outros ainda procuraram criar vagas para estacionar seus carros em áreas movimentadas das cidades. Todos se sentiram inspirados pela ideia da criação quântica da realidade, sem dúvida. Porém, as tentativas de criação produziram uma mistura de resultados, porque os possíveis criadores não estavam cientes de uma sutileza. Não criamos a realidade em nosso estado normal de consciência, mas sim em um estado não comum de consciência. Isso fica evidente quando você analisa o paradoxo do amigo de Wigner. Eugene Wigner foi o físico ganhador do Prêmio Nobel que imaginou esse paradoxo. Aqui apresento o paradoxo com um exemplo simples. Imagine que o Wigner esteja se aproximando de um semáforo quântico, com duas possibilidades, vermelha e verde. No mesmo tempo, seu amigo está se aproximando do mesmo semáforo na rua transversal. Como os dois são norte-americanos atarefados, ambos escolhem a luz verde. Infelizmente, suas escolhas são contraditórias, pois se as duas escolhas se materializassem ao mesmo tempo, seria o pandemônio. Obviamente, apenas uma dessas escolhas pode valer, mas a de quem? Após muitas décadas, 3 físicos em lugares e épocas diferentes, Ludwig Bess, na Austrália,
eu em Oregon e Casey Blood em Nova Jersey, descobrimos a solução do paradoxo de maneira independente. A consciência é uma só, não local e cósmica, por trás das duas individualidades locais de Wigner e de seu amigo. Ambas escolhem, mas apenas de maneira figurativa. A consciência una escolhe para os dois, evitando qualquer contradição. Isto permite o resultado ditado pelos cálculos de probabilidade quântica, segundo os quais, se Wigner e seu amigo chegassem ao mesmo semáforo em ocasiões diferentes, veriam a luz verde em 50% das vezes. Contudo, em cada passagem fica aberta para cada um uma oportunidade criativa para a luz verde. Em 2003, recebi um convite para dar uma palestra em Londres, numa conferência científica sobre a consciência. Após a palestra, um repórter da BBC me perguntou: "Sua teoria prova a existência de Deus?" Na hora, percebi a armadilha na pergunta. Se dissesse que sim, ele teria uma manchete espetacular para sua matéria. Físico quântico apoia a ideia de Deus sentado em um majestoso trono no céu, emitindo ordens de causação descendente. Por isso, respondi cautelosamente: sim e não. Ele pareceu um pouco desapontado por eu não ter caído em sua armadilha. Então prossegui: não, pois o Deus redescoberto pela física quântica não é o Deus simplista das religiões populares. Deus não é um imperador no céu, emitindo ordens de causação descendente ou julgando quem vai para o céu e quem está fadado ao inferno. E sim, pois o autor da criação quântica, o agente livre da causação descendente, transcende nosso ego cotidiano, é universal e cósmico, exatamente como o Deus Criador postulado por todas as tradições esotéricas da espiritualidade. Pode chamá-lo de consciência quântica, mas seu toque é unicamente aquele a quem as tradições dão o nome de Deus. A unidade da consciência que escolhe é o resultado da questão que postulamos. Qual natureza da consciência lhe permite ser o agente livre da causação descendente sem qualquer paradoxo? É que a consciência precisa ser unitária, uma e apenas uma para todos nós. Essa unidade da consciência, portanto, é uma previsão da teoria. Quando meu trabalho, em 1989, foi publicado, proclamando esta previsão em um desconhecido jornal de física, um neurofisiologista da Universidade do México, Jacobo Greenberg Zimmerbaum, prestou atenção nele. Jacobo estava fazendo alguns experimentos com pares de sujeitos humanos e estranhas transferências de atividade elétrica do cérebro entre eles. Ele intuiu que minha teoria poderia ter algo importante para se somar à interpretação de seus experimentos. Assim, recebi seu animado telefonema. Para encurtar a história, voei até seu laboratório na Universidade do México, analisei a montagem de seu experimento e os dados e o ajudei a interpretá-los. E pouco depois, Greenberg Zimmerbaum e 3 colaboradores, em 1994, escreveram o primeiro texto proclamando a moderna comprovação científica da ideia da unidade da consciência. A boa novidade é que agora não apenas mas 4 experimentos separados estão mostrando que a consciência quântica, o autor da causação descendente, é não local, é unitivo, é Deus. Vamos a alguns detalhes. A física quântica nos oferece outro princípio fantástico, a não localidade. O princípio da localidade diz que toda comunicação deve proceder por meio de sinais locais, que têm um limite de velocidade. Einstein estabeleceu este limite de velocidade como sendo a velocidade da luz. Assim, o princípio da localidade, uma limitação imposta pelo pensamento einsteiniano, exclui a comunicação instantânea por meio de sinais. Contudo, os objetos quânticos conseguem influenciar-se mutuamente de forma instantânea, após interagirem e se correlacionarem pela não localidade quântica.
Este fato foi demonstrado pelo físico Alain Aspect e seus colaboradores em 1982 para um par de fótons, ou quanta de luz. Os dados não são vistos como uma contradição com o pensamento einsteiniano, desde que aceitemos a não localidade quântica como uma interconexão sem sinal, fora do espaço e do tempo. Em 1993, Greenberg Zimmerbaum estava tentando demonstrar a não localidade quântica entre dois cérebros correlacionados. Duas pessoas meditam juntas visando estabelecer comunicação direta, sem sinal e não local. Após 20 minutos, elas são separadas, embora ainda continuem a meditar em sua intenção, e colocadas em gaiolas de Faraday individuais, que são câmaras impermeáveis ao eletromagnetismo, onde cada cérebro é ligado a uma máquina de eletroencefalograma. Mostram a um dos sujeitos uma série de flashes de luz que produzem em seu cérebro uma atividade cerebral que é registrada na máquina de encefalograma. Deste registro se extrai um potencial evocado com a ajuda de um computador, após se retirar o ruído cerebral. Vê-se que o potencial evocado, de algum modo, foi transferido para o cérebro do segundo sujeito, conforme indica o seu eletroencefalograma, o que revela, após se retirar o ruído, um potencial similar em fase e força ao potencial evocado no primeiro sujeito. Sujeitos de controle, ou seja, que não meditam juntos ou que não conseguem manter meditativamente a intenção de comunicação sem sinal durante a experiência, não mostram nenhum potencial transferido. O experimento demonstra a não localidade das respostas do cérebro, mas demonstra também algo ainda mais importante, a não localidade da consciência quântica. Como poderíamos explicar como a escolha forçada da resposta transferida no cérebro de um sujeito levou à escolha livre de uma resposta quase idêntica no cérebro do parceiro correlacionado? Como disse antes, a experiência foi refeita diversas vezes desde então, primeiro pelo neuropsiquiatra Peter Fenwick e seus colaboradores em Londres, segundo por Jiri Walkerman em 2003, e terceiro pela pesquisadora Leana Standish e seus colaboradores em 2004. A conclusão desses experimentos é radical. A consciência quântica, que precipitou a causação descendente da escolha das possibilidades quânticas, é aquilo que as tradições esotéricas espirituais chamam Deus. Redescobrimos Deus dentro da ciência, e mais, esses experimentos provocam um novo paradigma da ciência, baseado não no primado da matéria, como a velha ciência, mas sim no primado da consciência. A consciência é a base de toda a existência, que agora podemos aceitar como aquilo que as tradições espirituais chamam mente de Deus no cristianismo, Brahman no hinduísmo, Ein Sof no judaísmo, Sunyata no budismo, etc. A nova ciência integra. Enquanto a maioria dos termos indicados anteriormente, que denotam a base da existência, como mente de Deus, por exemplo, indicam plenitude, o termo budista Sunyata indica vazio, nada. Contraditório? A nova ciência explica. A base da existência é, ao mesmo tempo, plena de possibilidades, sim, mas as possibilidades não são coisas e por isso também podem ser chamadas de nada. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.